Konnichiwa, mina! Sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku. Eu sou o Lucas, está começando mais um vídeo de opinião otaku aqui hoje. Hoje eu vou estar trazendo um vídeo falando um pouquinho mais sobre Dragon Ball Super e Dragon Ball GT. Será que os dois podem ter uma ligação aí no final de Dragon Ball Super, né? Eu queria dizer que o maior motivo pra mim estar fazendo esse vídeo foi um vídeo que eu vi aí do Bruno, né, Dragon Ball Project. O canal dele é só de Dragon Ball, então eu acho bem interessante. Eu curto muito ver esses youtubers que abordam um tema só de determinado anime, determinado jogo. Igual os youtubers de Pokémon mesmo, eu acompanho boa parte deles, o Ligengar, o Camaleão, o Lupa. Então eu curto muito também ver os youtubers de Dragon Ball, o caso do Kami, o Bruno Dragon Ball Project mesmo. E ele mencionou nesse vídeo dele, né, que o Dragon Ball GT não vai deixar de ser canon. Eu achei interessante, né, eu tenho opinião um pouquinho diferente. Eu acho que no momento atual, o GT não faz mais parte da história. Apesar de ainda ser um anime oficial, como eu expliquei aqui no vídeo anterior, a diferença entre oficial e fazer parte da história. Mas como eu falei, é possível sim que ele volte a fazer parte da história, apesar de eu achar pouco provável. Mas com base no vídeo dele, eu achei uma inspiração muito bacana aí pra mim estar falando sobre isso e qual seria a possível ligação entre Dragon Ball Super e Dragon Ball GT ao final, né, da série, se é que tivesse alguma chance de ligar os dois, né. Como eu falei, eu não tenho certeza se isso vai acontecer, se não vai, acho que ninguém sabe, né, ao certo. Mas então eu queria agradecer ele aí por ter postado esse vídeo, né? Me serviu de inspiração para mim poder pensar nisso. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo depois da abertura. Bom, galera, então vamos aos fatos aqui. O que é que tá entrando em coerência com o GT em Dragon Ball Super, né? Começando aqui pela Gangue Pilaf. Todo mundo sabe que a Gangue Pilaf voltou a ser criança em Dragon Ball Super, né? Na verdade, saiu um mangá oficial disso. Eles voltaram a ser criança durante a saga de Cell, se eu não me engano, durante a saga dos androides, eu acho. Então, teoricamente, isso entraria em muita discordância com o GT, já que no GT eles nunca voltaram a ser criança, né? Ou provavelmente eles estão adultos, como foi mostrado no começo do GT, eles já estavam bem velhinhos já, na verdade. Outra coisa que entra em discordância é o Kibito. O Kibitoshin, na verdade, né? O Kibito e o Kashin, a fusão Potara aí. No Dragon Ball Super, o Kibitoshin se desfez. Eles voltaram a ser Kaioshin e Kibito. Agora no GT, essa fusão se manteve. Então eles continuaram como Kibitoshin no GT. Outro ponto aí que entraria em discordância, né? E por fim, as transformações de Super Saiyajin Deus, né? Super Saiyajin Blue, o Whis, Bills, no GT tem o Super Saiyajin 4. Tem uma série de acontecimentos aí, né? Que eles entram em discordância total nas duas séries, fazendo parecer como se as duas fossem de timelines totalmente diferentes, né? E teria alguma forma de ligar essas duas ao final de Dragon Ball Super, né? Bom, a minha teoria, cara, aqui é que se eles ligarem as duas séries ao final de Dragon Ball Super, vai acontecer algo como viagem no tempo, provavelmente. Pelo fato de ter aparecido o Trunks do futuro, eu já não duvido mais nada em Dragon Ball Super a respeito de viagem no tempo, timeline paralela, história paralela, universo paralelo. Então eu acho bem provável aí que aconteça alguma coisa, né, talvez muito caótica com o universo, né? E vamos supor aí que o Zeno-sama fale assim: não tem mais como, o universo vai ser destruído se a gente não fizer isso. Aí vai e volta no tempo, até um ponto onde Bills e Whis não conheceram Goku. Consequentemente, se eles não conhecerem Goku, o Dragon Ball Super não aconteceria. Então, o caminho recorreria normalmente até o GT. Mas ainda tem a Gangue Pilaf, né? Porque a Gangue Pilaf voltou a ser criança durante a saga dos androides, então isso daí complicaria um pouquinho. Um dos motivos possíveis seria a Gangue Pilaf reunir novamente as esferas e pedir para voltarem a ser adultos. Então aí ficaria tudo certo, tudo nos padrões, e Dragon Ball GT poderia acontecer normalmente depois do Super. Mas aí, como eu disse, vai ter que rolar um lance meio assim, né, de viagem no tempo. Ou então o que poderia acontecer também é algum inimigo voltar até lá na parte lá da saga do Cell, né, da saga dos androides, e de alguma forma impedir o Pilaf de juntar as esferas ou algo do tipo. E depois impedir o Bills e o Whis de vir pra Terra, alterar vários pontos da timeline, né, que ele acha que pode ter provocado o fim do universo, qualquer coisa do tipo. E dessa forma, impedir que o Super acontecesse também da mesma forma.
E daí o rumo da história caminharia normalmente pro GT também. Então, eu acho que teoricamente eles vão ter que usar isso. Viagem no tempo, universo paralelo, timeline paralela, eles vão ter que criar algo do tipo assim pra poder ligar o Super ao GT, porque realmente tem bastante incoerência aí entre as duas séries, né? A gente não sabe realmente se vai poder ligar isso de alguma forma. Então, como eu falei aqui, né, eu não tenho certeza se eles vão querer fazer essa ligação. Eu acho que o GT, por enquanto, ele não tá fazendo mais parte da história. Ele continua sendo oficial, mas ele não faz parte da história oficial. Porém, como eu falei aqui, sempre tem chance dele voltar a fazer parte da história. Então, como o Bruno falou aqui, eu achei bacana, né, o ponto de vista dele. Eu acho que realmente pode acontecer algo do tipo assim. E seria bacana a gente ver também uma ligação entre as duas séries aí, né, de alguma forma. Então é isso, era só isso que eu queria estar trazendo pra vocês aqui, uma teoria rapidinho de como eu acho que eles poderiam ligar Dragon Ball Super e Dragon Ball GT de alguma forma, né? Eu sei que vai ser meio difícil, talvez eles acabem deixando algum furo de roteiro pra ligar essas duas séries, né? Mas talvez possa acontecer sim. Talvez não, talvez só acabe Dragon Ball Super e é isso. Chegue no final e ninguém fale nada do GT, nem do final do Z, nem nada. Então, a teoria é essa. Eu queria estar trazendo pra vocês aqui que eu gosto muito de Dragon Ball GT, gosto muito de Dragon Ball Super e eu gostaria de ver as duas séries se interligando também, apesar de eu achar pouco provável que isso aconteça. Mas é isso. Muito obrigado por assistirem, muito obrigado mesmo e sayonara! Vejo vocês no próximo vídeo e até lá.